Quais são os principais pontos que ajudam a mãe a manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês? A rede de apoio é o principal, porque tem que ter uma pessoa, independente se você acha que o pai é rede de apoio ou não, mas o pai tem que incentivar, corrigir e ajudar, certo? Ele tem que saber. Então, assim, se tem uma coisa que me deixa feliz, eu até compartilhei alguns stories, uma coisa que me deixa feliz é quando a mãe vem dizer: não, doutor, começou meu marido não gostava do senhor, meu marido tinha ciúme porque eu só falava do senhor, mas hoje ele já sabe o que é salto, já sabe o que é angústia da separação, já sabe falar sobre tudo, já sabe falar sobre rotina. Pô, isso é muito bom, cara, isso é muito bom. Porque mulher, eu sei que vocês estão desesperadas, estão ansiosas, querem cada vez mais conhecimento, mas homem não. Tanto é que a porcentagem de homem ainda é muito pequena no meu Instagram. Mas é bom saber, cada vez de pouquinho em pouquinho eu estou conseguindo aumentar também, fazer com que até os homens conheçam um pouco mais sobre isso. Então é preciso que ele conheça, é preciso que ele se informe também, ou ele, ou a sogra, ou a madrinha, seja quem for, rede de apoio, que se informem, fiquem mais habilidosos nisso para que possam te corrigir em algum momento, para que possam te estimular, te apoiar. O que ajuda também a manter o aleitamento materno é você fazer o aleitamento materno em livre demanda. A gente vai falar muito mais sobre livre demanda nessa aula ainda de hoje. Apoio da sociedade, mas ainda a gente vê que não é frequente. A gente vê que ainda tem muita gente olhando torto para que amamenta em público. E o apoio dos profissionais, né? Porque eu não tive esse exemplo na minha própria residência. Mas enfim, uma coisa que ajuda é a licença remunerada, porque se não fosse ela, provavelmente ninguém aqui manteria o aleitamento materno. Para bem ou para mal, pelo menos, graças a Deus, ela existe. Poderia ser melhor? Poderia, mas pelo menos ela existe. Tá, pessoal? Então, rede de apoio é extremamente importante. Talvez não, provavelmente o mais importante. O marido, sem dúvida, é o principal. Se você tem marido, claro, se você foi mãe solteira, aí não. Aí a sua mãe, a sua sogra, alguém. Mas o marido geralmente é o principal, porque é aquele que está perto o tempo inteiro, tá? Pelo menos deveria. Se for mãe solteira, é a mãe, é a madrinha, é a tia, tá? Mas tem que ter alguém. E não queiram passar por isso sozinhas, porque não é fácil. Queiram ajuda, aceitem ajuda, e se por acaso ninguém estiver oferecendo, peça ajuda. Não tem nada de errado com isso. Não é um processo fácil, não é um período fácil. Todas as alterações do puerpério, alteração no seu corpo, alteração hormonal, às vezes os sentimentos estão à flor da pele, tem algum grau de blues, entendeu? Então não é nada fácil esse período, esse início de amamentação. Manter a amamentação não é nada fácil. Vem saltos. Então, peça ajuda também. Se por acaso ninguém te oferecer, se alguém te oferecer, aceite. Se ninguém te oferecer, peça. Isso não é feio, isso não é errado. Isso não te faz menos mãe, isso não te faz incapaz. Outro ponto muito importante, muito relevante, é a cultura da sociedade. Isso começou lá na época das guerras mundiais, da Revolução Industrial. As mães tiveram cada vez mais responsabilidade, cada vez mais participação no mercado de trabalho, e aí inventaram as fórmulas por causa disso, e foi meio que um boom, porque as mães ficaram livres dos seus bebês, as mães puderam ficar livres dos seus bebês, já que tinha um alimento teoricamente melhor do que o leite materno. Então, bebê saudável naquela época era bebê que tomava fórmula, bebê que tomava leite de lata, e isso foi se prolongando, isso foi se estendendo, e tem muita gente que ainda tem esse pensamento até hoje. E isso foi uma campanha tão forte com isso que realmente conseguiram mudar o conceito do que é o ideal para a alimentação de um bebê. Mas a gente hoje está tentando desfazer isso, mas não é fácil, principalmente porque os grandes países mais desenvolvidos orientam o desmame com 4 meses para introduzir os alimentos e tal. Aí isso é realmente uma coisa difícil de lidar, de competir. E os profissionais de saúde, tem 2 grandes profissionais de saúde que têm influência na mãe, é o obstetra e o pediatra. Eu sei que eu tenho grande influência na vida de vocês, na vida de quem me segue, e eu sei que já faço parte realmente do dia a dia de vocês, de muitas de vocês. Por isso que eu penso 2, 3, 10 vezes antes de falar o que eu quero falar, o que eu penso, porque apesar das minhas respostas um pouquinho diferentes, muitas vezes eu já fui mal interpretado, e é porque eu penso no que eu vou falar, porque eu sei que muitas de vocês me seguem cegamente, o que é errado também. Mas, enfim, o profissional de saúde é muito relevante, é muito importante. Então, vá naquele profissional. Se você, por acaso, vá naquele pediatra que estimula o aleitamento materno. Vá naquele profissional que estimula o aleitamento materno, tá? Porque não é comum.
As residências de pediatria que eu conheço algumas do Brasil, a maioria não tem uma grade para falar sobre isso. Fala em um ou outro momento ali do ambulatório e tal, da puericultura geral, mas não tem uma grade para falar sobre isso. Sono e rotina, então, nem se fala. Isso não existe. Então, assim, e também porque na realidade do médico atualmente, as exigências do SUS e dos planos de saúde, quantidade é muito mais importante do que a qualidade do atendimento. Então, é muito mais fácil para o médico, muito mais rápido para o pediatra passar uma fórmula, te passar um não, um Aptamil, um Enfamil, seja o que for, do que perder 10, 15 minutos te orientando do que você deveria fazer, de ver você amamentar na frente dele para tentar corrigir pega e posição. Então, pessoal, na hora de escolher o profissional, pense nisso. Isso é um ponto muito importante, tá? Mas estudem muito, estudem bastante. Não se confiem cegamente no que eu falo. Ninguém é dono da verdade. Então, você tá aqui, eu tô falando sobre amamentação, eu falei sobre fezes semana passada, sobre constipação e diarreia no bebê, e as alterações que tem relacionadas. Leia também outras fontes. Ah, não, isso aqui tá diferente, por exemplo, disquesia, tá diferente do que você falou. Vai lá no meu direct e fala, ou então vai lá nos stories que é mais fácil de eu ver. Que fala que eu vou ter, se você for embasado, não, eu vi no site tal, da sociedade, do ministério, seja o que for, não é blog de alguém. Se você for embasado, eu vou ter o maior prazer de conversar sobre isso com você. Mas se informem, busquem ajuda, seja do pediatra. Se você tiver com dificuldade, seja no que for, no caso da amamentação aqui de hoje, busquem ajuda no pediatra, numa enfermeira, com a consultora da amamentação, é importante também, porque a amamentação é uma bela e geralmente na verdade é a primeira forma de contato entre a mãe e o bebê, apesar de, claro, não ser a única, mas é uma das mais belas e a primeira forma de contato de mãe e bebê, tá, pessoal? Além de todos os benefícios da amamentação na primeira hora de vida, lembrem disso também. Como sou eu dando essa aula, eu tenho que associar qual é a relação entre aleitamento materno e sono, certo, pessoal? O aleitamento materno faz parte do primeiro passo da rotina do bebê, aquele bebê que dorme a noite inteira, aquele bebê que tem uma rotina ajustada, quem me segue sabe disso. Então, o aleitamento materno faz parte do primeiro passo para você ter uma rotina ajustada, que é a rotina alimentar. Primeiro passo, rotina alimentar. Como é que deve ser? Se só mama, aleitamento materno exclusivo em livre demanda até esvaziar uma mama. Só alterna quando esvaziar uma mama. Se não for possível aleitamento materno, fórmulas com horário bem estabelecido. Se você estiver em aleitamento materno exclusivo, livre demanda. Se você tiver uso de qualquer outro meio, seja fórmula, independente se for mamadeira, copinho, colher, seja leite materno ordenhado, tem que ser com horário bem estabelecido. Livre demanda, não mais. Só se for aleitamento materno exclusivo. Segundo passo, rotina de soneca. Você tem que ajustar as sonecas, senão não vai dormir à noite. Quanto mais dorme, quanto melhor dorme à noite, de dia, melhor vai dormir à noite, e não o contrário. Terceiro passo, ajustar ambiente e ritual do sono. Quarto passo, abusar das associações positivas, evitar ou desfazer as associações negativas. Bebê que mama, dorme menos? Pessoal, sim e não. Existe um ponto que justifica o sim, que realmente dorme menos. Existem vários pontos que justificam o não. Primeiro ponto que justifica, na verdade, o único ponto que, a meu ver, justifica essa frase de que bebê que mama dorme menos, é que no início da vida, sim, que o leite materno tem uma digestibilidade mais rápida, ele é digerido mais rápido, ele é absorvido e digerido mais rápido, então o bebê vai sentir fome mais rapidamente, mas tem um monte de argumento que diz não, que fala contra isso. Primeiro, eu respondi isso semana passada nos stories, se você comer uma feijoada 11 horas da noite, você vai dormir melhor ou pior? É a mesma coisa de você dar uma fórmula com engrossante para um bebê, e não é absurdo não, conheço muita mãe que dá leite ninho com mucilon, com cremogema, com seja lá o que for, de noite. Eu conheço muitas. E o pior de tudo, por exemplo, eu falei recentemente com a mãe da Alemanha e eles recomendam isso. Deu 4 meses e meio, introduz os alimentos da fórmula com engrossante no final na última mamada. Orientação do pediatra da Alemanha. Aí dificulta, realmente dificulta a nossa vida. Mas se você comer uma feijoada 11 horas da noite, você vai dormir melhor ou pior? Provavelmente pior. E outra coisa, se faltar os outros 3 passos, não adianta. Ok, se o bebê se alimenta bem, independente de ser fórmulas. Ok, se o bebê está se alimentando de fórmula, porque precisou, mas só isso não é garantia de que vai dormir a noite inteira. Se fosse, eu orientaria para todo mundo mudar, dar uma mamadeira à noite, que aí pronto, todos os bebês estariam dormindo, seria a solução para a vida de muita mãe, tá, pessoal? Mas assim, ele está se alimentando de fórmula, está se alimentando adequado, mas não tem soneca, não tem ritual de soneca, não tem rotina de soneca, não tem ambiente adequado, tá cheio de associação, ele não vai dormir, não adianta. Não caia nesse conto de que ele não dorme porque ele mama. Vamos falar um pouquinho mais sobre rotina alimentar.
alimentar. A rotina alimentar do bebê que mama, que só mama, é a livre demanda. Ela supre todos os critérios de uma boa rotina alimentar. Isso eu falei no workshop, teve há 2 semanas. Todos os critérios de uma boa rotina alimentar e tem muitas outras vantagens, tá? Primeiro, quais são os critérios de uma boa rotina alimentar? O bebê que tem uma boa rotina alimentar, ele se alimenta pelos mesmos tipos de alimentos, nos mesmos horários, mesmo local e é oferecido pela mesma pessoa, idealmente, tá? Mesmo tipo de alimento, é óbvio, é sempre o leite materno. Mesmos horários, aquele bebê que mama certinho, até esvaziar a mama, ele mesmo regula o seu processo de fome e saciedade, você vai ver, tem uma previsibilidade. Ele mama mais ou menos a cada 2h30, a cada 2 horas, a cada 3 horas. Você consegue ver, você consegue perceber. Com o tempo, principalmente se você fizer o desafio dos 7 dias, você vai ver que são sempre nos mesmos horários, ou quase isso. Por exemplo, acorda, 2h30 mais ou menos depois mama, 2h30 depois mais ou menos mama. Independente se ele acordou 6 ou acordou 7. Independente da hora que pega, da hora que acorda, volta 2h30, 3 horas. Você vai ver que se o bebê tá mamando certinho, em livre demanda, até esvaziar a mama, ele vai ficar bem regularzinho. Então são os mesmos horários, tá? É fácil entender isso. É o mesmo local, porque claro, é o colo da mãe. Tá, pode ser ordenhado. Mas aí seria outra conversa quando, enfim, quem assistiu o workshop sabe. E mesma pessoa, porque claro, é o leite da mãe. Mas por que livre demanda? Se a mamada fosse de 3 em 3 horas, com horário bem estabelecido, também supriria todos esses critérios. Sim, supriria. Mas, então, para a rotina alimentar, rigorosamente falando, não importaria tanto se fosse livre demanda ou para o sono do bebê, para a rotina do bebê, não importaria muito se fosse livre demanda ou horário bem estabelecido. Mas por que livre demanda? Pessoal, existe uma diferença na quantidade e na qualidade, quando eu digo qualidade, entendo como composição, do leite materno produzido durante o dia. O leite materno do dia é diferente do leite materno da noite e essa quantidade, ela se adapta, a quantidade de leite produzido se adapta à necessidade do bebê. Cada bebê, ele tem seu ritmo de fome e saciedade. Não dá para estabelecer que todo bebê vai mamar de 3 em 3 horas. Não, tem bebê que mama a cada 2 horas. Tem bebê que mama a cada 2h30. Alguns a cada 3h30. Então não dá para dizer exatamente. Eu não sei o caso do seu bebê. Se ele vai conseguir manter de 3 em 3 horas, se ele não vai sentir fome antes disso. Se ele não vai sentir fome só depois disso. Não tem como saber. E é isso que acontece com a fórmula. Na fórmula, na mamada, você não tem como determinar quantos ml estão saindo da mama. Quantos ml o bebê está deglutindo. Tá? Você não consegue saber. Então como é que você vai estimular uma fórmula? A gente tem um cálculo que magicamente a gente te fala, vamos supor que eu te digo que seu bebê tem que mamar 120 ml. Aí você vai dar cegamente 120 ml pro bebê? Pode não ser o suficiente, pode ser muito e ele vai deixar na mamadeira, pode ser pouco e você deveria estar dando mais. Como é que a gente sabe se a quantidade de fórmula está suficiente? Acompanhando por 1 mês a rotina alimentar dele, se ele está ganhando peso bem, diurese, evacuação e tal. Mas aí você vai ficar 1 mês desse jeito, porque quando chegar no final de 1 mês, provavelmente essa quantidade não é mais 120. Aí você vai ter que testar de novo, entendeu? Então como é que a gente faz com fórmula? Dá os 120 do exemplo e se mamou tudo, você já começa a tentar 150. Se mamou tudo, você já começa a tentar aumentar. Mas claro, vai chegar no momento que vai dar overfeeding, porque até que o bebê passe a chegar nesse ponto de, não, se ofereceu 150, ele só mamou 140, ele provavelmente só precisava dos 120 mesmo. Mas você tem coragem de só dar 120? Eu não tenho. Então eu continuaria oferecendo os 150, mesmo sabendo que isso ultrapassou o limite da saciedade do bebê. A quantidade, o bebê vai mamar a quantidade ideal que ele precisa, naquele bebê que mama em livre demanda. Ele mama aquela quantidade que ele precisa e quando sentir fome, ele vai mamar de novo. E oferecendo fórmula, a gente perde esse parâmetro. Oferecendo fórmula ou o próprio leite materno ordenhado, por mamadeira ou por copinho, a gente perde esse parâmetro. A gente não consegue mais. O bebê perde essa regulação de fome e saciedade. Aleitamento materno, livre demanda, é um aleitamento materno exclusivo, livre demanda. Se não for mais exclusivo, horário bem estabelecido. E horário bem estabelecido não é horário fixo. Claro, o ideal é manter uma média que você vai determinar para o seu bebê. Você pode até começar de 3 em 3 horas, mas você vai observar se está bom ou se está pouco, ou se está muito. Mas a gente está falando aqui de aleitamento materno, então exclusivo, livre demanda, tá, pessoal? E as mamadas noturnas. As mamadas da noite tendem a ser mais próximas umas das outras. Por isso que muita mãe diz que ele mama muito mais à noite. E existem algumas explicações para isso. Isso principalmente nos primeiros meses de vida. Muita mãe fala, não, meu bebê mama demais à noite. Mama muito mais à noite do que de dia, tá? Existe uma explicação para isso. A primeira, mais aceitável, é que de noite, isso já está bem comprovado, bem estabelecido também. Pela noite, a produção de leite materno da mãe diminui e existe uma explicação hormonal que não convém aqui falar agora. Mas aí como diminui, o bebê vai mamar menos, e aí
Aí, como ele mama menos, ele sente fome mais rápido, vai ter que mamar de novo, vai acordar e mamar de novo. Existe essa explicação, ela é aceita, é bem aceita, mas assim, isso vai contra, se for pensar, isso vai contra aquela frase clichê de que peito não é estoque, é fábrica. A produção não deveria diminuir se o bebê está precisando de mais. Isso vai completamente contra a lógica. A lógica diz que se o bebê está precisando mais, a mãe vai produzir mais, porque peito é fábrica, peito não é estoque. Mas o que é mais aceito é isso, como a produção da noite, existe toda a explicação do hormonal, a produção da noite diminui, o bebê vai precisar mamar mais que a mãe, o organismo da mãe vai se adaptando e com o tempo isso melhora. O que eu acho, e isso é puramente a minha opinião, é que isso não se deve necessariamente a isso, a essa produção menor da mãe. O bebê mama mais, isso acontece muito nos 3 primeiros meses. O bebê mama mais à noite porque é o período que ele mais troca o dia pela noite. Ele troca muito o dia pela noite no primeiro mês, aí troca um pouquinho ainda do primeiro até o segundo e a maioria já regulou, mas ainda às vezes acontece do segundo para o terceiro. Então, se ele troca o dia pela noite, é mais explicável que ele vai mamar mais à noite, que é o período que ele vai ficar mais acordado. Mas, enfim, seja o que for, o bebê sim mama mais à noite, sim precisa mamar, tem uma necessidade maior de mamar à noite, por isso que é tão difícil fazer o bebê dormir. Mas se tiver uma rotina alimentar certinha, ele dorme. Certo, pessoal? Então, quantas vezes o bebê precisa mamar no dia? Isso varia muito. Nos 3 primeiros meses, entre 8 e 12 vezes, ou seja, durante o dia vai alternar entre 2 em 2 horas e 3 em 3 horas. Nos extremos disso não é tão comum. Se por acaso seu bebê mama em menos do que de 2 em 2 horas, não necessariamente tem alguma coisa errada, mas pode ter. Não necessariamente tem alguma coisa errada, mas pode ter. Ah, meu bebê mama a cada hora. Meu bebê mama a cada 1h30. Não é o mais esperado, nem para recém-nascido. Tá, recém-nascido em alguns primeiros dias de vida, ok, mas nem para recém-nascido com mais de 1 semana de vida. Até aquele recém-nascido com 1 semana de vida, a gente já espera que ele mame a cada 2 horas. A mesma coisa, o bebê tá ficando 3h30, 4 horas sem mamar, isso só de noite, tá? Só durante o sono. Porque essa frequência, 2 em 2, 3 em 3, é mantida sempre. Essa frequência de alimentação, esses intervalos de alimentação são mantidos sempre. O que aumenta é o período que ele fica sem mamar durante a noite. Mas quando ele tá acordado, ele vai se alimentar de 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Seja leite materno, seja fórmula, seja após a introdução alimentar. Vai continuar de 2 em 2 ou de 3 em 3. E por que o aleitamento materno tem que ser exclusivo até o 6º mês? Existem inúmeros benefícios. Existem benefícios para a mãe, prevenção de doença, o retorno mais rápido ao peso original, existe prevenção de câncer de mama, câncer de útero, tá? Só porque ela mama, só porque ela amamenta. Existem muitos benefícios para o bebê, tanto a curto prazo, como proteção contra infecção, como ganho nutricional, claro, como também a longo prazo, como prevenção de doenças crônicas. Existem benefícios para a família, porque melhora o vínculo familiar e também tem a vantagem econômica, já que o leite materno é grátis. Então vai ter uma live só sobre isso. E outra coisa, por que tem que ser esvaziar a mama? Esse é um dos grandes desafios de quem amamenta. Primeiro, muitas não entendem o porquê e outras não conseguem identificar quando esvazia. Basicamente, isso vai ficar mais claro. Tem uma live já programada sobre produção do leite materno. Isso fica muito mais claro quando falo da fisiologia, mas com o prolongar das horas eu vou ser breve. Resumidamente, bem simplista. Por que tem que esvaziar a mama? Porque na hora que esvazia, manda uma mensagem para o cérebro da mãe, dizendo assim, olha, tá pouco, produz mais. Então ela acelera, intensifica a produção. Se ela não esvazia e muda de mama, vai mandar uma mensagem para o cérebro da mãe e vai dizer, olha, talvez tenha produzido demais porque sobrou. Então ela diminui a produção. Claro que não é necessariamente assim, mas vocês entenderam a ideia, porque é assim que funciona, tá? Como é que se percebe que esvaziou a mama? Primeiro, pega de noite, ou assim que começou o dia, veja como é que está a sua mama assim que começou o dia. Ela deve estar, claro, não, assim, pelo menos 2, 3 horas de intervalo após a mamada. Eu não sei quantas vezes o bebê está acordando para mamar, mas pelo menos 2, 3 horas de intervalo. Veja como é que está a mama. Ela deve estar, principalmente no começo, bem túrgida e você percebe ela bem cheia. Depois que amamentar, depois que esvazia a mama, e se você aperta, muitas vezes quando você aperta, sai uma quantidade grande, muitas saem um jatinho de leite, outras saem algumas gotinhas, mas quando esvazia, essa mama está mais flácida, você aperta e já não sai mais tanto como saía antes,
tá? Porque a saída do leite quando apertar não necessariamente é indicativo de que tem ou não. Então você compara com o antes e o depois. Outra coisa, quando o bebê esvaziou a mama, você percebe a mudança na mamada, porque ele deixou de estar efetivamente mamando e está, gostando ou não do termo, ele está chupetando a mama. Então fica uma sucção muito mais superficial, com muito menos força. Tem uma dica que, claro, não é formal, mas muita gente usa. Outra coisa, você não escuta mais as deglutições, ou elas ficam muito mais espaçadas, as deglutições. E uma dica que muita gente usa é o movimentozinho da orelha do bebê. Você percebe que quando ele está mamando, ele movimenta bastante a orelha. Quando ele não está mais mamando, isso diminui, quase acaba. Mas é realmente difícil identificar. Uma dica que eu costumo dar é que se você não consegue identificar, fique pelo menos 2 ou 3 mamadas, de preferência duas mamadas na mesma mama. Não alterne a cada mamada. Fique pelo menos 2. Se não percebeu, mas aí você esvazia, porque a chance de você conseguir que o bebê mame tanto o leite anterior como o leite posterior aumenta e muito. Outra coisa, como é que faz para aumentar a produção de leite? Existem alguns fatores que aumentam a produção de leite materno. Primeiro, a sucção do bebê, porque os hormônios responsáveis, na hora que você faz a sucção, você estimula os hormônios responsáveis direto ou indiretamente pela amamentação, que são a ocitocina para a ejeção e a prolactina para a produção. Então, a cada sucção, você está estimulando esses hormônios. A livre demanda, como eu já falei, porque aí ajusta certinho os horários do bebê, de fome e saciedade. Esvaziar a mama, como eu já expliquei. Beber muito líquido, porque o leite nada mais é do que um fluido, tira água, vitaminas, anticorpos e tira as substâncias da circulação sanguínea da mãe. Então, se não tem água, se tem pouco, vai ter pouca água para tirar para fazer leite. Então, beba muita água. E há quem diga que a canjica também ajuda, na verdade, os carboidratos em geral, tá, pessoal? Há quem diga que carboidrato também ajuda, muito pelo fator osmótico. Como tem glicose puxa água, então se puxa água, há maior produção de leite materno. Existe essa teoria, aceita por alguns, não aceita por outros, mas enfim. E o que atrapalha a produção? O que você não deve fazer? Você não deve amamentar em horário marcado, já expliquei isso para vocês. Vocês não devem alternar mama a cada mamada, já expliquei também. De preferência, não usem complemento se você pode amamentar. Se você pode continuar a amamentação, não use complemento. E, claro, se você não puder, se você não conseguir, aí é óbvio. E chupeta também, dizem que piora. Para muitos, o bebê que usa chupeta já não está mais em livre demanda, que a sucção que deveria ser no peito já vai ser na chupeta, e enfim. É assim, sempre dá polêmica quando eu falo isso, mas eu nunca vi. Existem relatos sim na internet, existem relatos sim, talvez você já tenha visto alguém relatando, mas eu nunca vi no consultório uma mãe que teve problema com a amamentação por causa da chupeta. Com a mamadeira, eu já vi inúmeras. O bebê que usa mamadeira não é questão de se tem um risco. O bebê que usa mamadeira vai ter confusão de bicos. A questão é quando. Alguns é bem rápido, outros demoram bastante. Chupeta eu nunca vi, mas enfim, existem relatos, eu vou passar para vocês que chupeta atrapalha sim a produção de leite materno, tá? Outros cuidados que vocês têm que tomar com os saltos de desenvolvimento. Alguns bebês, durante um salto de desenvolvimento, mama muito mais, mama mais vezes ou mama por muito mais tempo. Quando é comum uma mãe virar para mim e dizer assim, antes meu bebê passava 8 minutos mamando e ficava satisfeito, agora ele está passando 1 hora nesse salto, 1 hora no peito, e se tira, chora. Claro, é óbvio que ele não está mamando por 1 hora, é óbvio que ele está se satisfazendo com a sucção, porque enfim, realmente relaxa e acalma o bebê. Outros recusam o peito no salto, é desesperador para a mãe. E aí vai ter as crise dos 3 meses, a tão conhecida crise dos 3 meses, crise dos 6, que coincide com a introdução alimentar, crise dos 9, que o bebê só quer engatinhar e não quer mamar, crise de 1 ano que o bebê quer andar e não quer mamar, mas percebam que o foco não deve ser na idade, o foco deve ser no acontecimento. A crise dos 6 não é por causa dos 6, pode ser antes, desde que o bebê, se o bebê introduzir os alimentos antes, vai ter essa crise antes. Se o bebê tiver o 5º salto, que é o dos 6 meses antes, ele vai ter essa crise antes, tá? Se o bebê aprender a engatinhar antes, muitos bebês aprendem a engatinhar antes dos 9 meses, então essa crise vai ocorrer antes. É porque é comumente chamado de crise dos 9, ou a crise na amamentação de 1 ano.
tá? Mas tem muito bebê que está andando com menos de 1 ano. Então, os cuidados são esses, cuidado com os saltos, cuidado, como eu já falei, tem muita mãe que se desespera porque aperta, faz uma expressão, aperta a mama e não sai nada. Pessoal, ordenha é questão de técnica e repetição, e repetição, e repetição. Quanto mais você faz, mais você consegue ordenhar. Não é nada fácil. E tem muita gente que se desespera porque acha que o leite não está sendo suficiente.